Algumas horas atrás eu fiz um vídeo onde eu relatei que meu filho teria ficado alguns anos desempregado. Não foi isso. Estou fazendo essa correção porque ele ficou 10 meses. Primeiro, porque ele recebeu o que ele tinha direito. Segundo, porque ele estava tentando uma oportunidade numa coisa melhor, que todos nós, né, porque não tivemos direito de ter os nossos filhos, pai que é pai, mãe que é mãe, que é o melhor para os filhos. E ele precisava tirar a habilitação dele e não foi possível ainda, mas isso não quer dizer que ele desistiu. E isso também é devido a ter sempre orientado ele e não incentivar rancor e ódio. E sempre falei, dá um tapa sem mão em quem nos perseguiu, em quem nos humilhou, trabalhando, estudando, tá? E o que acontece? Como a irmã dele tinha que passar o Natal na casa de alguma pessoa que ela teria sido convidada, segundo ela, e o pai dela não deixou, só que já era quase 11 horas da noite, eles não tinham feito ceia nenhuma e não tinha nada em casa para eles comer, nem um refrigerante brabo, nem uma fruta, nem um legumes, nem uma rabanada, nada vezes nada. Um calor infernal, a casa é baixinha, tem linha de amianto, uma casa simples, humilde, né? Que é o que o pai dela mora, né? Mas ele tem a outra casa, que tem a outra pessoa que ele casou, enfim, eu não quero entrar nesse mérito para depois dizer que eu estou falando da pessoa. Não tenho nada contra essa pessoa, pelo contrário. E o que acontece? Ele tinha chegado mais cedo em casa, comprou queijo, pão de forma, sei lá mais o que, e disse que era para ele levar para lanchar, para ele, que ele ia pescar. O que ele pescou, o que ele fez, para onde foi, ninguém sabe, ninguém viu. Chega à noite, a menina já toda arrumada, ele simplesmente não quis levar a menina para o lugar onde, segundo ela, teria sido convidada. O irmão do meio, meu filho Andrezinho, se exaltou, né? Erradamente, falou que não devia, fez o que não devia. Mas ninguém tem sangue de barata. Que não é de hoje que meu filho às vezes reclama. Como ele falou, minha avó faz comida. Só que às vezes azeda, às vezes estraga. Na nossa casa acontece de a comida azedar dentro da geladeira e você não entende. Enfim, há um tempo atrás meu filho já reclamou de algumas coisas. Mas é o que eu falei. Mãe, vem morar pra cá. Uma vez eu fui falar de ver uma casa lá, o pai dele só faltou, parece que ele é dono daquele bairro todo. Jacarepaguá é imenso. E um dos motivos de eu ficar falando para meus filhos que eu não quero ir, porque eu, justamente, primeiro, não tenho condições, que casa ali é cara. E gostaria porque eu sei que a oportunidade de trabalho seria bem maior e melhor. Mas eu não quero que depois fique enchendo a boca dizendo que eu fui atrás dele, porque são quase 20 anos separados. Não vai ser agora que eu vou querer. Nunca tive recaída e nunca vou ter. Entendeu? Então sempre falei, eu quero que ele viva a vida dele, eu quero que ele prospere. Hoje em dia ele está com o irmão caçula, que hoje em dia é dono de padaria, coisa que ele, mais velho, que era para ser, teve várias oportunidades, o porquê que ele não vinga, não sou eu que vou falar, o porquê que onde ele passa ele trabalha também. Um homem que já fez bolo para filho de jogador de futebol, um homem que na área dele fala para todo mundo que trabalha bem, né? Segundo quem entende, é confeiteiro, é padeiro. Canso de ouvir na televisão, às vezes o Luciano Huck ou em outros programas falando que pipoqueiro, padeiro, forma filhos em faculdade. Mas eu não sei nem o que falar. Por mais que a pessoa tenha mágoa da mulher ou do ex-marido, os filhos não têm que ser amaldiçoados para o resto da vida. Para todo efeito, o erro foi meu. Porque eu vivi com um segundo companheiro que apresentou um quadro de alcoolismo, de bebida, que não se importa de botequim, mas depois seria alcoólatra e aterrorizava e ameaçava, mas fez o pezinho de meia, comprou um terreno em Itaguaí e fez casa. Eu quero saber até onde eu sou negativa, até onde eu sou errada nessa história. Eu perdi uma casa que eu deveria ter direito porque eu comprei uma casinha para mim, na beira de um rio, que era o que eu podia pagar, tá? E paguei minhas prestações da minha empréstimo aqui. Há pouco tempo eu tive que fazer outro empréstimo porque alguém se achou no direito, porque alguém que ficou comigo e fizeram estardalhaço novamente. Mas eu não vou desistir de acreditar em ninguém, de me apaixonar, não, porque isso é de mim, é da minha natureza, sabe? É da minha natureza. É melhor ser assim do que ter ódio do mundo.
entendeu? Eu tive genitora que me pôs no mundo, que não me amamentou, que não me ensinou a dar os primeiros passos, que não me deu em escola, não fez nada. Mas, quando eu tive oportunidade, eu ajudei, eu olhava meus irmãos para minha mãe se divertir. Se hoje em dia eu não sou reconhecida por isso, paciência, ela vai prestar conta com Deus, seja lá com quem for. Os meus irmãos, deixem ele em paz. É sargento da aeronáutica porque teve o pai até muitos anos de vida, nem sei se é sargento ou tenente, o que ele é, e que ele chegue à graduação que Deus achar que ele merecer. Porque para mim ele merece toda a melhor graduação do mundo. E minha mãe não passa as coisas para ele. O que minha mãe fala, que pode matar ele, que pode fazer acontecer, contou uma história. Inclusive eu não posso afirmar. Já até falaram que eu usava droga. Uma pessoa que operou uma fístula da aorta aos 19 anos, se eu usasse droga, eu estaria morta há muitos anos. Tem tanta história, tanta coisa, que eu já estou, calejada, tá? Então, assim, é um absurdo, sabe? São quase 20 anos que minha filha fez 18 anos, de tanto sofrimento, de tanto terrorismo, sabe? De não poder viver em paz com ninguém, de não poder nem ter direito de ter uma amizade. É como eu falei, quando a amizade é verdadeira, sincera, ninguém se afasta por causa de uma fofoquinha, de uma intriga. Mas tem pessoas tão malignas que elas fazem questão de fazer bruxaria, de fazer... sei lá, não sei, as pessoas estão tão loucas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos comigo. Pessoas que dizem ser de uma religião e agem pior do que bruxos, agem pior do que bruxas. Pessoas imbecis, pessoas racistas, preconceituosas, sabe, invejosa, pessoas pobres de espírito. Então, eu não sei o que fazer, a quem pedir, a quem apelar. Ah, não vai na igreja, vai na evangélica, vai na católica, vai na bruxaria, vai numa macumba, vai no raio que me parta. Cara, as pessoas infelizmente se corrompem, se vendem ou se afasta por causa de fofoca, de tititi. Isso isso não é normal. Isso não é estranhíssimo. Entendeu? Então eu prefiro ficar no meu canto, não fico mendigando nada na porta de ninguém, não fico mendigando a amizade de ninguém. Sou educada com quem é educado comigo, sou uma pessoa de paz, sou uma pessoa tranquila e não vou ficar fazendo intriga com ninguém para poder ganhar a amizade de outra pessoa. Entendeu? É aquilo que eu já falei, uma bala perdida ou achada, alguém me agredir, eu tenho cicatrizes que nem se eu vivesse no mundo das drogas eu era para ter. Eu fui torturada na frente dos meus filhos, eu fui hostilizada, eu vou para coisas que eu já falei, até se eu reclamar de um atendimento errado, de uma coisa, que eu não sou a sabichona, eu tenho orgulho de ter sido filha de um sargento enfermeiro da Marinha do Brasil. Eu vejo pessoas que se formaram, fizeram faculdade, dizer que uma anemia, estou botando até um outro assunto, uma médica simplesmente falou para mim que a anemia não tinha que ser tratada porque eu sou um poço sem fundo, que é igual uma panela furada, porque eu não ia adiantar nada repor. Quer dizer, eu quero que isso chegue também às pessoas que entendam da área, se esse procedimento está certo, se isso procede. Você falar para como é que se fala? Uma paciente, olha, você está com a hemorragia, mas aí, então não vai adiantar te dar nada para acabar a sua anemia. Deixa você perder o teu sangue todo, virar uma leucemia, ou você precisar fazer uma transfusão de sangue, ou pegar uma outra doença, aí a gente vai diagnosticar. E depois querer me tirar como maluca, irresponsável? Se a médica fez negligência, se a médica fez pouco caso, se a médica ignorou, e a outra médica já, quando viu, ou alguém chamou a atenção e deve ter ameaçado, olha, se isso chegar no ouvido de quem realmente entende, vai dizer que a mulher não tem de maluca nada. Como que não vai tratar uma anemia? A pessoa pode estar morrendo, passou o trator por cima, não tem uma gota de sangue. Repõe sangue ali, entra por um buraco e sai pelo outro. Então são essas coisas que vai me magoando, que vai fazendo desacreditar de alguns seres humanos, sabe? Como tem pessoas ruins, como tem pessoas má. E vou sempre questionar sim, e vou falar sim, até porque eu trabalho com carrinho de sorvete, e quando eu for questionada ou chamada a atenção por algum atendimento que eu não fizer certo, eu não vou levar aquilo como ruim não, eu vou levar aquilo que é uma aprendizagem para mim. É para mim aprender
que eu não sou melhor e não sou perfeita, não sou melhor do que ninguém. E são essas coisas que vai magoando, sabe? O que eu tenho não é nada do outro mundo. Mioma é uma coisa que bilhões de mulheres têm, infelizmente, entendeu? O médico falou, você quando entrar na menopausa seca. Não precisei nem entrar na menopausa, já estabilizou tudo, porque eu creio no Deus, tá? Mas se precisar dos médicos aqui da terra, beleza. Só que não é assim. O que é a Marinha do Brasil? O médico vai dizer assim, meu Deus, o que é tratar uma anemia? Uma coisa tão banal. Por que essa médica não quis uma operação de vesícula, de hérnia? Por que eu penei tanto? Precisei voltar a trabalhar. Porque o que eu ganho do meu pai, eu pago um aluguel, eu pago água e pago luz, que não tem gato na minha casa. Então eu tenho que pagar. E eu estou empurrando meu carrinho, não foi para aparecer não. É para poder cumprir com meus alimentos e com as minhas contas. Entendeu? Então, tem pessoas que dizem que eu sou malandra. Eu ouço isso até no local que eu trabalho. Malandra, se eu ficasse fazendo coisas, sugando pessoas. Igual eu vejo muitas menininhas novas que tem um cara casado que banca, mas ela quer mais uns outros para completar mais, sabe? Ela trabalha, mas ela tem um caso com um homem casado, e ela tem outros que ela sai e ainda falou. Eu só vou ficar com os 3. E aí? Ninguém chama de malandra, piranha, disso, daquilo outro? Ah, tô de saco cheio, quer saber? FD para quem não gosta de mim. Já mandei o recado e me deixa em paz.